fator encorajamento. Diga para o seu irmão, encorajamento. Marcos capítulo 9, versículo 23. Eu vou estar lendo aqui na NBI, mas você vai acompanhar aí na revista atualizada, na Bíblia da nossa projeção. Mas a gente vai estar crescendo também. Nós vamos ver nessa noite a importância do encorajamento, a importância que nós de estarmos encorajados, a importância de nós de estarmos motivados naquilo que fazemos para Deus, naquilo que somos no Senhor. Marcos 9, 23. Conforme você for achando, você vai glorificando o Senhor. Ingrid está abrindo ali, né? E a gente vai estar crescendo em alguns textos. Hoje eu não preparei o PowerPoint, porque a gente vai usar muitos textos bíblicos, então eu deixei para a mídia estar projetando e você está acompanhando aí junto comigo, em nome de Jesus. Conforme você for achando, vai glorificando o Senhor. Marcos 9, 23. Amém? Diz assim: e disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Vamos ler juntos? E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quantos podem crer? Digam aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus ele não tem prazer nenhum em ver os seus filhos desanimados, desencorajados, depressivos. Deus não se alegra em ver nenhum dos seus filhos desanimados, querendo retroceder. Aliás, a Bíblia diz: aquele que retroceder, aquele que desanimar, minha alma, não vai ter prazer nele. O prazer de Deus está naqueles filhos que são fortes, que são corajosos, que são valentes, que são obstinados. Diga para o irmão que está do seu lado: por isso que eu sentei do seu lado. Eu senti todas essas características. O desejo de Deus, irmãos, é nos encontrar nesse meio. Por que eu estou falando hoje sobre encorajamento? Olha para mim. Porque nos últimos dias, o inimigo tentou trazer sobre mim uma tristeza. E quando eu ia orar, eu me senti desanimado. E eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu rejeito isso na minha vida, eu não posso estar nesse dia. Eu preciso estar encorajado, eu preciso estar animado, eu preciso realmente viver aquilo que o Senhor me chamou para ser. Discípulos que estão perto, sabe, focado e motivado, e liderando célula, discipulando e supervisionando nos treinamentos e nos seminários, porque é desse jeito que nós precisamos estar. O que o inimigo vai fazer? Vai tentar encontrar situações para nos desanimar, para nos desencorajar, para nos fazer olhar para trás. Diga para o seu irmão: Deus não gosta de pessoas assim. 2 Coríntios 12:14. Prazer de Deus é ver seus filhos em triunfo. Prazer de Deus é ver seus filhos em vitória sobre o pecado. Prazer de Deus é ver seus filhos em vitória sobre o desânimo. É ver que apesar dos pesares, apesar das lutas, apesar das crises, apesar das adversidades, ele continua firme no propósito, ele continua caminhando no legado. Paulo disse: eu não estou olhando para trás, eu não estou olhando para o que estão dizendo de mim. Eu fico imaginando Paulo quando chegava numa cidade, aqueles cristãos religiosos diziam assim: olha, não vai na onda dele, não, isso aí é capa. Olha, ele matou Estevão, tome cuidado com ele. Mas ele não ouvia aquelas coisas, ele se mantinha motivado, ele se mantinha encorajado. Diga para o seu irmão: o Senhor não gosta de pessoas desmotivadas. 2 Coríntios 12:14 diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. Diga para o seu irmão: é o Senhor que nos faz triunfar. Diga para ele: é o Senhor que te faz crescer. Deus se alegra em ver o seu crescimento. Deus se alegra de ver que você não foi na onda da crise, que você não se deixou desabater pelo aquilo que o mundo está dizendo, que você não ficou em casa porque pensou que ia chover, que você não ficou porque não aconteceu, porque Deus se alegra com aqueles que são valentes. Em toda a Bíblia, irmãos, nós vemos Deus motivando o seu povo. Em toda a Bíblia nós vemos Deus dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo, olha esse inimigo, eu sou teu Deus. Deus dando uma palavra de ânimo, Deus falando diretamente, Deus usando um servo para
a continuar. Em primeiro lugar, eu quero falar aqui nessa noite que Deus, o nosso Pai, sempre encoraja os seus filhos. Diga para o seu irmão, Deus sempre vai te encorajar. Eu quero ler alguns versículos lá de 1 Josué capítulo 1, versículo 1. Eu estou lendo os textos bíblicos que eu vou ler aqui, está na NVI, mas você pode acompanhar aqui na projeção. Conforme você achar, glorifica o Senhor. Deus sabe, irmãos, que o inimigo número 1 do cristão é o medo. O medo sempre vai vir como um gigante tentando nos fazer desistir. Quando os empresários não se levantaram por causa do medo, quando os grandes líderes não se levantaram por causa do medo, quando as grandes igrejas não foram construídas por causa do medo, quantas situações não vieram à tona porque alguém não se deixou ser usado, ele não se deixou ser encorajado, a palavra falou, Deus usou liderança, Deus usou profeta, Deus falou em sonho, Deus falou por intermédio de alguém, mas o medo veio. E ele olhou para a circunstância, e ele olhou para a crise, e ele olhou para o vento, e ele olhou para o futuro, e ele olhou, e o medo impediu do encorajamento que Deus o deu, e de ser aquilo que Deus gostaria que ele fosse. A Bíblia fala lá em Josué, acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler alguns textos aqui, vou começar do primeiro versículo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tudo que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado. Repita comigo: tudo que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado. Toda palavra, queridos, ela tem um contexto local, ela tem um contexto espiritual. O contexto local é Deus entregando aquela terra para o povo de Israel, mas no contexto espiritual, Deus está te dizendo: onde você pisar o seu pé, eu vou te entregar. O dia que você for lá, você vai declarar salvação naquela casa, aquela visita que você fizer, aquele lugar que eu te enviar, o lugar que eu te permitir estar, ali eu te entregarei. Aleluia. A palavra do Senhor diz uma parte do lugar, 50% do lugar. A palavra do Senhor está dizendo todo o lugar, e nós precisamos receber esse encorajamento de Deus. A posse, se Deus está nos fazendo estar naquele lugar, põe o seu pé lá e diga: este lugar pertence ao Senhor. Eu declaro a igreja nesse lar, eu declaro discípulos sendo levantados, eu declaro salvação sobre essas vidas. Se nós recebermos essa motivação e esse encorajamento do Senhor, nós não vamos ficar mais inquietos que nós estivermos, nós vamos saber que ali nós vamos declarar em nome do Senhor, e ali coisas grandes irão acontecer para a honra e glória do nome de Deus. Versículo 4, ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia. Diga para o seu irmão: ninguém poderá te resistir. Aí ele se levanta um gerente endemoniado lá no trabalho: ninguém poderá te resistir. Aí levanta um vizinho que começa a te perseguir: ninguém poderá te resistir. Aí levanta aquela pessoa tentando impedir a pregação e tentando dizer que o discipulado não vai acontecer. O Senhor está prometendo para nós, nos encorajando e dizendo: ninguém poderá te resistir. Louvado seja o nome do Senhor, que nos encoraja a dizer: não pare, porque eu serei com você e você vai vencer tudo aquilo que você pôr a sua mão. Eu vou fazer prosperar para a honra e glória do nome de Jesus. O Senhor te encoraja. Aleluia. Nosso Deus nos encoraja. Nós estamos salvos. Deus não é como Davi. Davi colocou Urias na frente da batalha para morrer. Deus jamais vai te colocar numa batalha para você ficar sozinho. Ele disse: eu sou convosco todos os dias, eu estou com você, não temas, eu te curo, eu te ajudo, eu te alimento, eu te sustento. Ele é conosco, Ele nos encoraja, e nós precisamos receber esse encorajamento da parte de Deus, porque Ele está falando isso conosco.
No próximo versículo ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu lhe farei herdar esta terra. O Senhor manda, irmãos, que nós possamos, diga para o seu irmão, se esforce e tenha ânimo. Então Deus está mostrando que não é só a força espiritual, não é só a força que vem dele. Ele está dizendo: eu estou cuidando de você, eu estou lhe acompanhando, eu estou te seguindo, eu estou lhe encorajando, eu estou lhe dando estratégia, mas precisa haver esforço da sua parte. Por isso que você está aqui nessa noite, você se esforçou. Alguns vieram direto do trabalho, outros abriram mão de outras responsabilidades. Deus quer que nos esforcemos. Quando Deus chega para Filipe, nós vimos aqui no Tadel, Deus chega para Filipe e diz: vai para aquela rua deserta, vai para aquele caminho deserto. Ele larga tudo que ele estava fazendo no meio da capital, no meio de um lugar próspero, no meio de um lugar habitável, e vai para um lugar que ele não sabia nem o que ia fazer. Quando ele chega ali, Deus diz: agora está vendo aquele eunuco na carruagem, prega para ele. O que ele faz? Ele começa a correr no trote do cavalo, no ritmo daquela carroça, para pregar o evangelho para aquele eunuco, e ele batiza aquele eunuco, e a obra é completa naquela vida, porque ele se esforçou. Diga para o seu irmão: você vai ter que se esforçar. Não é fácil, muitas das vezes demanda tempo, demanda renúncia, mas a Bíblia diz que se é necessário esforço, nós precisaremos nos esforçar. E não é apenas ter esforço, é também ter ânimo, porque tem muita gente que falha, ele até se esforça, mas ele vai desanimar, ele vai com cara de anteontem. Irmão, vamos ficar de pé, abra a sua Bíblia, e ele vai falando com pesar, parece que você está no enterro. A pessoa não se sente motivada a voltar naquele lugar. Você, irmãos, gosta de estar num lugar assim, num lugar onde há uma palavra triste, onde fica com sono, onde você fica olhando para o relógio toda hora. Eu já contei para vocês a história daquele pastor que fazia queixa e dizia: por que esses irmãos, quando eles dormem no culto, esses irmãos? E ele conversando com o pastor amigo disse: rapaz, faz o seguinte, grava um culto, e depois você assiste, você vai poder se corrigir, você vai poder melhorar. E aí ele falou: vou fazer, e aí mandou gravar. E aí o colega pastor no outro dia perguntou: e aí como é que foi? Eu disse: não sei, porque quando eu estava assistindo eu dormi. Tem que se esforçar, mas também tem que ter ânimo. Com qual disposição você tem feito a célula? Um espírito de alegria, um espírito de graça. Eu chego lá na minha célula, na Dínamos, a irmã Sandra foi balão e põe o nome, e traz alegria, e o nome do Senhor é glorificado, a gente ora, a gente louva, e o povo chega, porque as pessoas precisam encontrar essa atmosfera, as pessoas precisam encontrar e ver que há uma predisposição nossa em nos animar, em pagar o preço de estar ali. Ele continua dizendo lá: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Diga isso para o irmão que está do seu lado: esforça-te e tem bom ânimo. Próximo versículo ele diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que te tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Nós aprendemos um grande segredo aqui. Diga para o teu irmão: você não pode só ler. Diga para ele: você não pode só meditar. Diga para ele: você também tem que falar aquilo que você meditou. Tem muita gente que até lê, tem outros que até meditam, mas fica só no meditar. Deus está dizendo para Josué: olha, você precisa declarar dessa palavra, assim como foi com Moisés, que seja na sua vida. Essa palavra não precisa ficar só guardada dentro de você, você precisa ser tão cheio dessa palavra, como a panela de pressão que no fogo chega um momento que ela não consegue suportar mais, e se ela não apitar, ela explode. Então nós vamos nos encher tanto com essa palavra, que ela vai estar nos nossos lábios. De que a nossa boca fala, irmãos? Daquilo que o nosso coração está cheio. A gente se enche da palavra, a gente medita na palavra, a gente lê a palavra. Então agora a gente começa a pronunciar, a gente começa a declarar as promessas, a gente começa a declarar o propósito, a gente começa a declarar o sonho de Deus. Diga para o seu irmão: eu não posso só meditar, eu preciso declarar. E se eu fizer isso,
condição para a promessa. Aí vem a promessa: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: então você vai ser próspero e bem sucedido. Quantos querem ser prósperos e bem sucedidos? Aleluia. Então medite na palavra e pregue a palavra. Aleluia. Deus está dizendo para Josué, dizendo: olha, faça isso. É o meu desejo para você, meu novo líder. Olha, assim como foi na vida de Moisés, agora eu quero declarar essas verdades para você. Eu quero te encorajar a ir pelo caminho que vou te fazer prosperar. O desejo de Deus é nos ver prósperos e nos ver encorajados naquilo que temos nos colocado para fazer para Ele. Deus não se alegra com ninguém levando cruz, se queixando de estar na igreja, se queixando de exercer ministério, se queixando, achando que está fazendo favor para Deus em ir à célula, ou está exercendo alguma função na igreja. Deus não gosta dessas coisas. Apocalipse diz que eu estou à porta e bato, mas eu penso que desse tipo de lugar o Senhor está querendo cair fora. Deus não quer estar em lugares assim. Você gostaria de estar em lugares assim? Num lugar depressivo, num lugar triste, num lugar onde você vê pessoas criticando e fazendo, mas fazendo murmurando, mas fazendo de mau gosto e fazendo, mas depois criando todo o mal-estar. Deus não gosta de pessoas assim. O desejo de Deus é nos encorajar e nos ver encorajados, alegres, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, em nome de Jesus. Versículo 9 diz: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Que palavra gloriosa. Aplauda o Senhor. Ele disse: se esforce que eu serei com você. Nada do Senhor é bom, nada do Senhor é bom. Toda vez que a depressão, que a tristeza, que a mentira do diabo tentar vir, se lembre dessas verdades. Ele está dizendo: sou eu que estou te enviando, sou eu que te encorajo, sou eu que ponho o meu Espírito em você para te fazer prosperar, para te fazer ser bem sucedido. Aleluia. Durante todo esse texto nós vemos Deus encorajando o seu novo líder, porque todos os líderes precisam ser encorajados. Diga isso comigo: todo líder precisa ser encorajado. Todos nós, irmãos, precisamos ser encorajados. Todos nós, como líderes e supervisores, precisamos encorajar os nossos, trazer uma palavra de motivação, de ânimo. Por isso você precisa estar no Tadel, por isso você precisa estar no discipulado. Hoje pela manhã eu estava no meu discipulado. Louvo a Deus pela vida do meu discipulador. Como eu cresço, como eu posso estar crescendo em áreas da minha vida, a estar no discipulado, a participar das comunhões, a estar, e em todos esses momentos ele vai estar sendo encorajado a crescer, porque motivação vem de Deus. Então, se motivação vem de Deus, desmotivação vem do diabo. Então você, como líder, você não pode estar falando: não sei se essa célula multiplica, eu não sei, esse discípulo meu só o sangue de Jesus, eu estou quase tirando ele porque ele não quer. A gente não pode estar falando essas coisas, não são coisas do diabo, são falas, né? Essas coisas é coisa do capiroto. Não aceita isso em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: não permita que saia da sua boca palavras que não sejam de encorajamento, porque as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando para você. E nós, como esses líderes, precisamos guardar o nosso coração e a nossa motivação com relação àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Hebreus capítulo 13, versículo 5, na NVI diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro, contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. O diabo, irmãos, vai tentar dizer que você está sozinho. O diabo vai tentar dizer que fulano lhe abandonou, que Beltrano não tem olhado para você. O diabo, como o pastor Jova falou aqui no café, vai tentar soprar no seu ouvido: meu supervisor gosta mais daquela célula, tem visto um pouco aqui, não tem me procurado muito. Vai tentar trazer essas mentiras ao nosso coração. Mas o Senhor está dizendo para você em Hebreus 13:5: nunca o deixarei, jamais te abandonarei. Aleluia. 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele.
Eu quero ler com você Isaías 43:1. Isaías capítulo 43, versículo 1. Ingrid conseguiu na NVI aí, glória a Deus. Aleluia. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, Israel, não temas, porque eu resgatei, eu chamei pelo nome, porque você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Deus está dizendo: até 3 nações inteiras eu trocaria pela sua vida. Diga para o seu irmão: você é precioso demais, meu irmão. Aleluia. Visto que você é precioso e honrando a minha vida, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Aleluia. Deus sempre nos encoraja. Diga isso para 3 pessoas: Deus sempre vai te encorajar. Deus sempre vai usar situações. Deus sempre vai usar a liderança, os pastores, os obreiros, os trabalhadores, em sonhos, a palavra. Ele vai usar até o ímpeto quando você quiser desanimar, vai dizer: rapaz, assim você é crente. E aquilo vai nos despertar e dizer: olha, eu sirvo a Deus. Deus sempre vai nos encorajar. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te, e anunciar-te-ei coisas grandes e coisas insondáveis que não conheces. O Senhor lhe encoraja a pedir coisas grandes. Diga para o seu irmão: coisas grandes. Diga para ele: o seu Deus, Ele é um Deus grande. Eu vi essa frase em um seminário que eu fui, aquilo que me marcou, dizendo: olha, não sonhe pequeno. É pecado sonhar pequeno, porque o seu Deus é grande. O seu Deus é um Deus que te capacita a sonhar com grandes coisas. Grandes coisas. Sonhe com grandes coisas. Não importa o que o saldo bancário está dizendo, não importa o que a crise está dizendo, não importa o que o mundo está dizendo. É a sua fé que vai determinar em Deus aonde é que você vai chegar. A Bíblia diz que o que não provém de fé é pecado. Se Deus está te dando paz, se Deus está te dando direcionamento, você tem um aval de Deus, da sua liderança, meu irmão, se prepare no Senhor, porque Ele vai te levar a lugares altos, pelo poder do nome de Jesus. Você sabia que a águia, ela faz os seus ninhos nos altos montes? A águia, quando ela está com a águia macho, quando ela está com a águia fêmea, eu estava assistindo, elas se abraçam no ar e saem rodopiando, e ali elas já fazem ali, já tem relação ali, e as águiazinhas nascem. Diga para o irmão que está do seu lado: você foi gerado nos altos, você é águia. E o nosso Deus, Ele é um Deus que nos leva a sonhar alto. O nosso Deus, Ele é um Deus que nos leva a conquistas maiores. Creia que o Senhor, o Espírito Santo, nessa noite está te encorajando, dizendo: olha, foi eu que te chamei, fui eu que te separei, e eu tenho coisas extraordinárias a fazer por intermédio da sua vida. Quantos gostam de andar com pessoas desanimadas? Diga amém. Eu não gosto. Pessoas que dizem assim: não vai dar, eu não consigo. Quantos gostam aqui de pessoas desanimadas? Diga amém. Olha aí. Então, fique ligado. As pessoas desanimadas, irmãos, nós não gostamos muitas das vezes de rapaz, vem fulano assim. E aí você já procura alguma coisa para fazer. E aí você já atravessa a rua, e você já vai para o outro lado. Porque você sabe que vai vir a pessoa já chega já carregada, já. Você quase que vê aquela nuvem cinza em cima da cabeça dele. Porque são palavras de morte, palavras de intriga, obras da carne
Aí as tropas de Saul acham ele foge, ele não quer combater, ele vê como liderança, ele vê como homem de Deus que é, então ele foge, e ele cansa de fugir, ele cansa de correr da morte. Ele era guerreiro, ele queria lutar, mas ele não podia lutar, e chegou uma hora que eles vão no barco, e ele entra em Adulam, e se junta a eles, quem estava com ele, que era sempre os homônimos se atraem. Quem é que está lhe procurando, irmão? Quem é que está lhe procurando? Diga para o seu irmão, os homônimos se atraem. Diga para o seu irmão, só tem que ter água de junto com você, meu irmão, porque você é água. Os homônimos se atraem, então aqueles homens endividados, perseguidos, chateados, aborrecidos, foi tudo para lá. Mas eu louvo a Deus que Davi, ele entendeu quem ele era. Davi, ele tomou posse da palavra. A Bíblia diz que daquele exército de desgostoso, ele levanta os valentes de Davi. A Bíblia fala que no outro momento, agora Davi está batalhando, e Davi sente sede, e ele diz: quem me dera beber das águas de Belém. E aqueles homens atravessam o campo de batalha para buscar aquela água. Ele entendeu que ele não podia estar desanimado, porque quem está em Deus, ele está animado, ele está entusiasmado, ele está motivado. Quantos entusiasmados estão aqui nessa noite? Faça a oração toda, glorifique o Senhor. Aleluia. Falando seu irmão, diga para ele: já estou até mais leve aqui, aleluia. E Deus, o inimigo, ele é terrível. Ele vai usar circunstâncias, ele vai usar pessoas próximas para nos abater, para nos entristecer, para nos fazer olhar para trás. Mas o nosso papel é entender que é uma seta maligna. E logo esses dias ele tentou me trazer isso em mim. Eu disse: Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. E fui orar. Eu disse: só por causa disso eu vou ensinar a igreja toda a ser animada em nome de Jesus. E nós precisamos estar encorajados, irmãos. Nós precisamos estar focados em Deus. Ele vai usar várias situações para nos fazer olhar para trás, para nos fazer retroceder. Vale a pena ser motivado em Deus pelas razões e motivações corretas. Em primeiro lugar, Deus, o nosso Pai, sempre vai nos encorajar como seus filhos. Em segundo lugar, Jesus constantemente encorajava e motivava os seus discípulos. João 14, 12 e 13. Todos os textos que eu estou lendo na NBI diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores que esta, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 27 ao 29, Jesus está motivando Pedro. Jesus pega Pedrão, ainda carnal, ainda de vez em quando, ainda não tinha se convertido, o Espírito ainda não tinha vindo sobre ele, estava no processo. E chega para ele naquela passagem muito conhecida, onde ele caminha sobre as águas. E o Senhor chega para ele e diz: mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Até aquele momento estava todo mundo achando: rapaz, é um fantasma, está andando sobre as águas. Jesus está dizendo: não, tenha coragem, sou eu que falo com você, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Então venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Aleluia. Jesus motivava os seus discípulos e os entusiasmava. Jesus disse: olha, vocês farão coisas maiores do que eu. Jesus ali que anda sobre as águas, ele motiva Pedro dizendo: olha, você também pode. Eu fico imaginando que Judas deve ter dito: olha, eu não estou crendo nisso. O Tomé talvez tenha dito: eu não creio nisso. Talvez Judas tenha dito: rapaz, não vá não, porque se você for, você vai beber água, a gente vai gastar dinheiro com medicamento. Ele era muito preso às coisas da terra. Eles devem ter feito um concílio, uma reunião, vamos resolver. Pedro não olhou para nada daquelas coisas, mas ele se encorajou, porque o Senhor Jesus encorajava os seus discípulos. Disse-lhes: vão pelo mundo, pregue o evangelho
salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Aleluia. Essa promessa é para a minha vida hoje, essa promessa é para a sua vida. Você chegou na célula, meu irmão, no final, quando alguém disser, olhe por mim que eu estou doente, põe a mão sobre a cabeça dele, e não importa se é unha encravada, se é câncer, você vai orar, e o milagre vai acontecer, porque é o Senhor que te respalda, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. E se tiver endemoniado, vai cair babando ali, mas na outra semana ele vai voltar, e a família vai vir também, porque vai ver o resultado de como ele ficou após ser liberto. Nós precisamos crer, irmãos. O poder foi derramado sobre nós na cruz, ele nos deu autoridade. Jesus também motiva os seus discípulos e entusiasma os seus discípulos, dizendo: creia. Vai acontecer. Nós temos orado. Quantos testemunhos nós já vimos aqui? E põe as mãos lá na célula. Eu sempre oro, irmãos, qual é o pedido? O que está acontecendo? Vamos orar. Creia, semana que vem você vai dar testemunho. É impressionante quantos testemunhos nós escutamos, porque Deus não mudou. Essas promessas não foram para aquela época como algumas seitas declaram. Essas promessas, elas são para a nossa igreja. A igreja é o livro de Atos, ele não tem conclusão. Nós estamos escrevendo. Se Jesus não voltar daqui a alguns anos, vão contar a nossa história. E os sinais precisam ser evidentes, porque ele nos estimula a continuarmos crendo. E as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Diga para o seu irmão, mas só acontece com quem é corajoso. Você tem que ter fé. Você tem que pôr as suas mãos. Você tem que ter coragem, você tem que crer, você tem que estar aliançado, você tem que realmente acreditar. Eu fui fazer GE com o irmão Eck, não foi lá? E o camarada disse que ia ser bala para todo lado naquele dia. Mas a gente tem que ter coragem, a gente tem que estar motivado de Deus. A gente tem que saber que quem nos guarda é o Senhor que está na nossa vida. E no final de tudo, o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Que recebeu bala foi o diabo, em nome de Jesus. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que vem das nossas vidas. Mas para isso você tem que ser corajoso, você tem que se esforçar e ter ânimo. E isso demanda tempo, isso demanda esforço, isso demanda coragem. Quantas vezes, irmãos, eu me lembro de ir para a Ceasa com um carro emprestado e o carro dá problema, sem marcador de combustível, e ficar no meio da BR, tudo escuro, e os carros passando. Muitas vezes é difícil, mas Deus, ele sonda o nosso coração, e nada no Senhor é vão. Diga para o seu irmão: nada no Senhor é vão. Igreja desanimada não cresce, célula desanimada não cresce, discipulado desanimado, irmãos, qualquer coisa do tipo para não ter. Porque eu acho que vai chover, porque o trabalho, porque está desanimado, está precisando de encorajamento, está precisando de vida, está precisando de ser revelado na palavra do Senhor. Nós precisamos entender isso. Você já viu, eu falei aqui, pessoa desanimada conduzindo, como é que funciona? Dá sono, dá vontade no banheiro. Quando tem alguém da parte de Deus encorajando, dá horário e ninguém vai embora. Dá horário, as pessoas sabem que tem horário, mas ela não quer sair, está gostoso, Deus está usando, está sendo encorajada, o som está fluindo. Por isso que nós, como líderes, precisamos estar sempre analisando a nossa liderança. Você congregaria na célula que você lidera? Você estaria ali toda semana? Eu louvo a Deus, irmãos, pelos valentes que vêm muitas das vezes direto do trabalho, que chega às vezes sem tomar café e vai para a célula e vem para o culto, porque realmente desejam estar ali, ali são alimentados, e ali recebem algo, porque Deus faz algo naquele lugar. Glória a Deus por isso. Mas se não está acontecendo, nós precisamos reavaliar a nossa liderança, precisamos olhar e ser bons supervisores e encorajadores desses líderes, dizer: olha, receba essa revelação da palavra de Deus, não deixe o inimigo ficar te enganando. Tantas vezes a gente acha, se a gente ficar fazendo cara de coitado, se a gente ficar fazendo, você já viu o menino quando quer constranger o pai? Então também não tem o que eu quero, então também não quero não. Vou ficar sem tomar café. Lá em casa eu uso uma psicologia que
Eu estudei muitos anos para achar esse denominador. Não quer não, então na outra refeição você come. Na mesma hora, irmãos, a fome vem impressionante. E não deixa de comer. Não permita que as pessoas fiquem querendo chantagear Deus. Eu não vou para a igreja. Um tempo, há uns anos atrás, eu senti falta de um irmão. E fui lá na casa dele. E toda vez que eu ia visitar ele, eu dizia, não, estou em propósito com Deus. Então domingo estamos juntos na igreja. Aí passava um tempo, ela dizia, eu não estou em propósito com Deus. Você está com jejum da igreja? Porque você está com tanto tempo sem aparecer. E ele achava, e realmente ele fez isso. Ele disse a Deus que só ia voltar para a igreja quando aquilo que ele queria se resolvesse. Botando Deus na parede, fazendo cara de coitado, de desanimado, se flagelando. Deus não gosta dessas coisas. Diga para o seu irmão, Deus gosta de pessoas animadas e encorajadas. Camarada que vai na célula cedo, perfuma, prepara o lanche, bota a bola, convida pessoas, faz reunião, o que a gente pode melhorar, marca evangelismo, cria um cartão, envia convite pelo WhatsApp, ele envolve o povo, ele traz o povo para o padel, ele vai buscar para o culto de celebração. A célula cresce, tem vida, tem movimentação, o nome do Senhor é glorificado, porque Deus vê o encorajamento da liderança, e esse encorajamento é transferido do DNA para os liderados. E quando o líder é desencorajado, o efeito contrário é verdade, as pessoas também se tornam desanimadas. Então não aceite não estar encorajado no nome de Jesus. Não aceite isso. Vamos estar tomando posse, meu irmão, e declarando essas verdades para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Declare, a minha célula é motivada, a minha célula é encorajada, a minha célula é poderosa, a minha célula é cheia do Espírito Santo. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Só um líder animado, ele consegue animar outras pessoas. Deus disse, tenha bom ânimo. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. Percebe, irmãos, 4 frases de uma pessoa desanimada. Diga para o irmão que está do seu lado, não ande com gente desanimada. A pessoa desanimada, a primeira frase dela é, eu não tenho. Você tenta marcar uma comunhão, não tenho. Você tenta marcar, não, mas é pipoca, não, mas não tenho, olha, eu não tenho livro. Não, mas você nem espera, ela nem espera saber o que é, e ela já disse que não tem. A segunda frase do desanimado, mas não dá, não vai dar certo. Eu acho que desse jeito não vai dar certo. Aí você tenta de outro jeito, não, também desse jeito eu acho que também não dá. Terceira frase do desanimado, eu não consigo. Eu não consigo fazer. Meu irmão, você vai fazer oração pela oferta. Não consigo. Olha, você vai. Então, ele está sempre declarando que ele não consegue. A quarta fala do desanimado, eu não posso. Diga para o irmão que está do seu lado, não ande com desânimo. Mas anime ele em nome de Jesus. Amém? Eu lembro, irmãos, que quando nós começamos, concluindo, quando nós estávamos orando em 2012, os irmãos conhecem essa história, e já vinha aquela crise no meu ministério, eu já não estava mais sentindo prazer em pastorear, eu já não conseguia me enxergar, porque quando começamos aquela igrejinha lá na Ceasa, eu ainda como líder de célula, ainda não casado ali, com toda dificuldade indo para lá, e depois casado sem transporte, pegando ônibus, pegando topico, andando 1 quilômetro, mas eu amava estar ali, estava lá todo dia, porque tinha culto no domingo, tinha célula, tinha um culto no meio da semana, tinha um evangelismo, todo dia eu estava lá. E eu pegava o ônibus, mas 9 horas eu tinha que pegar topico, porque senão era um desafio para eu voltar. E motivado em estar ali, mas quando antes de começar as células, eu me vi desanimado, comecei a orar, e Deus nos deu um modelo, e começamos a primeira célula, mas não vingava, as pessoas não vinham. E eu trazia um lanche, e eu arrumava, era sábado de tarde, às vezes eu ia para casa de minha mãe, tirava os meninos da piscina e ia correndo, e era uma agonia, chegava lá, não ia ninguém. E eu comecei a entrar em crise, mas comecei a orar,
ia me animar em Deus, e mudei o dia, e comecei a convidar as pessoas, e a célula tronco começou a crescer, e começou a crescer, e foi multiplicando, e hoje nós somos mais de 40 células para o louvor e glória do nome do Senhor. Nós não podemos, irmãos, escutar, eu escutei tanto isso, não dá certo, não posso, o outro dizia eu não quero, o outro dizia não dá. Nós precisamos escutar o Espírito Santo que está nos motivando e está dizendo: eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te tomo pela minha mão. Não podemos escutar, não podemos deixar que essas coisas nos roubem e nos façam desanimar. Não podemos escutar isso. E em último lugar, concluindo, esteja contente em toda e qualquer situação. Diga para o seu irmão: esteja alegre. Eu lembro que quando a gente começou a igreja aqui, quando começamos quando ainda como célula, nós tínhamos 80 pessoas. Mas quando a igreja começou, foi baixando 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 pessoas. E sempre buscando o ânimo de Deus, e sempre se motivando em Deus. O irmão me lembrou que eu ficava mandando ele contar quantos irmãos tinha. Quando tinha 20, eu saía para comer pizza quando acabava o culto para comemorar. Porque naquela semana a gente conseguiu alcançar 20 pessoas no culto, era uma grande vitória. E quantas falas o inimigo dizia: rapaz, você é doido, então vai para a Ceasa, olha, então não é de Deus, não está. E eu não deixava que aquelas vozes viessem roubar a motivação que o Senhor havia colocado no meu coração, porque desde o início eu sempre me alegrei com aquilo que o Senhor estava fazendo, com aquela célula, com aquelas vidas, e com aquele louvor com CD, e depois com o rap na guitarra, e depois eu tocava e cantava e outro tocava, e as coisas foram, e Deus foi enviando, e as coisas foram acontecendo. Nós não podemos, irmãos, estar encorajados se nós não estivermos alegres com aquilo que Deus está fazendo agora. Muitos de nós olhamos para o futuro e esquecemos de dar graça pelo de hoje. Deus quer ver o coração grato pelo aquilo que Ele está fazendo hoje. Se Deus te deu um discípulo, irmão, seja grato por ele. E se você for fiel sobre o pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Se você estiver cuidando daquela célula com todo o seu coração, pastoreando, dando o seu melhor, evangelizando e amando e trazendo, Deus vai ver e vai crescer e vai multiplicar. Se alegre. Eu lembro que quando eu ia para a Ceasa com toda dificuldade, quantas vezes eu tive que tentar consertar, que eu nunca soube consertar, mas de qualquer jeito eu sempre me alegrei em estar envolvido ali, em fazer, em pregar. Nós não podemos perder a alegria. O diabo vai tentar roubar a alegria, mas é se mantendo alegre que o crescimento vai vir, que a multiplicação vai vir, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Se mantém alegre, se mantém encorajado. Quando o inimigo tentar trazer uma tristeza, quando ele usar um discípulo, uma liderança, uma situação, repreenda a voz do diabo, vai orar, vai buscar promessa, vai buscar a palavra, se motivar em Deus, e ele vai ver a sua alegria, e ele vai trazer o crescimento, porque o crescimento acontece num ambiente onde você está encorajado em Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nessa noite.